Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 4. Enquanto os irmãos abrem o texto bíblico, eu quero informá-los que nós compramos mais um lote desse livro, que estamos estudando aqui às quartas-feiras. Inclusive, quarta-feira próxima, com a graça de Deus, aqui estaremos. Encontros com Jesus, não é? Uma série de 10 estudos sobre pessoas que foram transformadas por esse encontro pessoal com Jesus Cristo. Então, se você, mesmo não podendo participar dessas reuniões às quartas-feiras, fica a nossa recomendação, um livro fácil de ler e, ao mesmo tempo, muito instrutivo, do Tim Keller. Esse material está aqui ao lado na nossa livraria, com outros títulos também. Bem, nós vamos ler então Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 4. Diz assim então a palavra de Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me água, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste momento chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Que o Senhor nos abençoe. A conversa entre Jesus e a mulher samaritana é uma espécie de retrato da vida real emoldurada pela graça. Vida real emoldurada
pela graça. O que a gente sabe dessa senhora, cujo nome desconhecemos, é que ela era marginalizada. Era alguém que não vivia bem na própria comunidade. Ela era estigmatizada, e nós veremos o porquê. Mas o fato é que esse encontro com Jesus Cristo, à beira do poço de Jacó, na Samária, a transformou. E a história vai testemunhar que ela foi, ou se tornou uma missionária naquela região da Samaria. Ela foi transformada pelo seu encontro pessoal com Jesus Cristo. O Evangelho segundo João tem algumas peculiaridades. E João é o único dos evangelistas que faz a narrativa da conversão dessa mulher. E eu quero a sua atenção para a gente olhar para o texto bíblico e verificar como a graça opera na vida de um pecador. Como Jesus Cristo, que não é um mito, mas uma pessoa que habitou este planeta, que veio numa missão redentiva, como ele fez para alcançar aquela mulher, à margem e a incluí-la no seu programa redentivo. É um texto preciosíssimo. Eu queria ir passo a passo nesses versos, examinando algumas verdades que vão aquecer o nosso coração, nos encorajar a permanecer no Evangelho. Eu vou chamar o primeiro ponto aqui de um conflito desnecessário. João começa a narrativa, nos 3 primeiros versos, mostrando os motivos pelos quais Jesus fez o caminho da Judéia para a Galiléia. O texto diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. João está explicando aqui como é que começou aquela viagem. O que é que motivou Jesus Cristo a sair da Judéia? Houve um conflito. Se você fizer uma leitura do capítulo anterior, houve um conflito por conta da questão do batismo e especificamente sobre o significado da purificação. Quando a gente abre o Evangelho e a gente lê as narrativas dos batismos acontecendo, a primeira impressão que pode dar é que aquilo era inédito, ou que só aconteceu com João Batista e depois com os discípulos de Jesus. Na verdade, por muito tempo, houve vários movimentos messiânicos e várias pessoas realizando batismos, ritos de purificação. João Batista, ele faz um trabalho diferenciado porque, de fato, ele foi chamado para ser o precursor do Messias, e a palavra é, ele fazia um batismo de arrependimento. Ele chamava homens e mulheres ao arrependimento, e João conseguiu conquistar um grupo expressivo de pessoas, e num belo dia, no Rio Jordão, na parte da Judéia, ele vê um homem vindo na sua direção, e ele afirma com toda a segurança: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se submete ao batismo com a resistência de João. Jesus diz: é preciso para que se cumpra a justiça. Há um fenômeno curioso ali, quando o texto vai dizer que uma voz do céu disse que aquele era o filho dele, uma pomba, o Espírito veio em uma forma de pomba sobre Jesus, uma reunião trinitária no Jordão. Pois bem, só que os discípulos de João começaram a criar uma dificuldade com os discípulos de Jesus. Porque à medida que crescia a popularidade do Senhor Jesus Cristo, e João vai dizer, ele mesmo não batizava ninguém, eram os seus discípulos que batizavam. Houve, portanto, um incômodo entre os discípulos de João para com os discípulos de Jesus. E o texto vai dizer que os judeus, em particular os fariseus, eles queriam aproveitar aquela situação para criar um problema relacional entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Percebendo isso, o texto diz que então Jesus deixa a Judéia, onde João exercia o seu ministério, e ele então volta para Galiléia, onde ele fora criado. E nesse caminho, ele vai então passar por Samaria, onde ele tem um encontro com essa mulher, e ela é então transformada. Esse conflito é desnecessário porque o próprio João disse: eu não sou o Cristo, ele é o noivo, eu sou apenas o precursor. Convém que ele cresça e eu diminua. João ele tenta demover da mente dos seus discípulos a ideia de que havia uma competição. Na verdade, não há competição. Nós estamos aqui a serviço dele. Ele é o Messias, ele é o Cristo. Mas os fariseus queriam usar aquela situação para criar uma instabilidade na relação entre os discípulos. E Jesus, então, com sabedoria, ele deixa a Judéia e segue para a Galiléia, de onde e a partir de onde ele então faz todo o seu movimento de evangelização. Ele montou seu quartel-general em Cafarnaum, e a partir dali ele realizou o seu ministério, logo após o seu batismo. Duas aplicações imediatas aqui, porque eu acredito que são importantes.
Primeiro, supostas ou reais diferenças teológicas podem ser usadas apenas como subterfúgios para esconder as enganosas motivações do coração. Os fariseus não estavam preocupados com o batismo. Eles não estavam preocupados com o significado dos ritos de purificação. O que havia ali era, na verdade, uma suposta crise teológica que estava sendo usada para criar uma instabilidade nas relações entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. É impressionante como isso ainda acontece. Boa parte dos problemas na igreja evangélica brasileira não são por conta de debates teológicos, são por conta da falta de estatura espiritual. Essas diferenças teológicas existem, mas por vezes são usadas apenas como subterfúgios. E o texto está apontando para isso e é, em alguma medida, uma exortação a nós todos. Uma segunda aplicação ainda, sabedoria consiste em não permitir que um problema real ou imaginário infecte as relações e comprometa a missão. João Batista é um homem de Deus, ele é um profeta. Ele tem uma percepção sobre a sua identidade e a sua missão. Ele está consciente, eu não sou Cristo. Eu não sou digno nem mesmo de desatar as sandálias dele. Portanto, como homem de Deus, ele sabia que o ministério de Jesus Cristo tinha outra dimensão, ele é apenas um precursor, um preparador. Então ele tenta demover dos seus discípulos a ideia de que havia uma competição entre Jesus e João. Não havia. Essa sabedoria está presente tanto em João quanto em Jesus, que percebendo as limitações dos próprios discípulos de João e os dele, então delibera deixar a Judéia e seguir para a Galileia. Portanto, sabedoria é o que nós todos precisamos. O segundo ponto a destacar, eu vou chamar de um propósito maior motivado pela graça. Há um verso que João coloca aí, e esse verso ele é denso, curto, mas denso. João dá essa informação. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Pois bem, se você observar os 3 primeiros versos, já na entrada dessa narrativa que tem 30 versos, ele vai citar 3 regiões. Ele está falando de geografia. Ele fala da Judéia, Samaria e Galileia. Num bloco de 30 versículos, citar 3 regiões, João está dando informações aqui que vão lançar luz para os seus leitores. Ele está escrevendo para uma audiência e está escrevendo com o propósito de afirmar a divindade de Cristo. Jesus é o Filho de Deus. E o que é curioso notar, a Judéia é na parte sul de Israel, região mais desértica. A Galileia fica no norte, a parte mais fértil, no entorno chamado Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. Entre a região norte e a região sul, você tem a Samaria. E João faz uma afirmação, e era necessário passar pela Samaria. Havia, como nós vamos ver, outras rotas alternativas. Eles poderiam, por exemplo, atravessar o Jordão, na costa leste, ir pela região de Pérea e entrar novamente na Galiléia, como os judeus mais rigorosos faziam, porque olhavam para os samaritanos com desprezo. Era uma região contaminada, infectada por um grupo que era híbrido. Eles tinham lá uma raiz judia, eram judeus, em alguma medida, mas tinham sido miscigenados a partir do século VIII por conta dos que os assírios fizeram na região. E eram também pagãos, porque assimilaram as divindades dos cananeus e outros povos que foram para lá habitar. Mas qual o ponto que João vai destacar aqui? Era-lhe necessário atravessar a Samaria. E a pergunta é, por quê? Há uma nota de rodapé de uma Bíblia que a Sociedade Bíblica do Brasil lançou, coisa de talvez 3 ou 4 meses aqui no Brasil, cujas notas de rodapé é de uma das principais Bíblias hoje usadas nos Estados Unidos. Essa nota de rodapé ela é instrutiva, quando diz assim, Jesus tinha de passar, era-lhe necessário, por este caminho por causa da geografia. Esta era a rota mais curta, linha reta, mas as palavras também podem indicar que o itinerário de Jesus estava sujeito ao plano soberano e providencial de Deus. A palavra que João usa aqui para necessário, curiosamente, ele vai usar algumas outras vezes no Evangelho e já havia usado anteriormente no capítulo 3. Lembra que Jesus disse para Nicodemos? É necessário nascer de novo. A palavra que João usa no diálogo de Jesus com Nicodemos é a mesma que ele usa aqui, para indicar o seguinte, essa necessidade, ela está atendendo a uma exigência divina.
não é simplesmente uma contingência, uma circunstância. Há um plano providencial. Quando João diz era necessário passar pela Samaria, pode inicialmente sugerir que esse era o caminho mais fácil para chegar na Galileia, mas também havia ali por trás, nos bastidores daquela conversão, um desígnio da providência. Portanto, isso aponta para nós para o fato de que, por trás de toda a conversão, embora haja liberdade do indivíduo, a divina providência está em ação. E aqui 2 pontos aplicativos. A primeira delas é a seguinte: a salvação de pessoas é o resultado de um plano divino e não de um acidente circunstancial. Jesus passou por Samaria porque ele estava objetivando ir para Galiléia, sim, sem dúvida. Fez o caminho mais curto, sim, sem dúvida. Ele não tinha problema com os samariteus, sim, sem dúvida. Mas ele sabia o que ia realizar ali, às margens da cidade de Sicar, junto ao poço de Jacó. A Bíblia vai dizer claramente que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Havia um propósito nisso. Segunda aplicação, a providência não anula a liberdade humana, mas a usa para cumprir seus propósitos. Conforme nós vamos ver mais à frente, a mulher samaritana estava naquele poço, naquele horário, naquelas circunstâncias, porque ela fez escolhas erradas que a envergonhava junto à comunidade. O correto, normal, esperado é que as mulheres fossem em grupo, ela estava sozinha. O normal esperado é que as mulheres fossem logo cedo, bem de manhã, ou então no final da tarde, quando o sol estava ameno. Mas ela foi na 6ª hora, ao meio-dia, sol a pino. Então, observe, ela está fazendo o que quer, em resposta às circunstâncias que ela mesma criou. Mas todas aquelas circunstâncias, todas aquelas causas secundárias, estavam dentro deste quadro maior da providência. Não foi por acaso que o Senhor a encontrou naquele dia, naquele horário e naquela circunstância. Isso aponta para nós esta doutrina magna da igreja cristã. A soberania de Deus, essa soberana graça. O livro de Jó encerra com uma expressão que tem sido usada na tradição judaico-cristã como um pilar inamovível da nossa fé. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vamos repetir esse verso? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Estava na agenda de Jesus salvar aquela mulher. Caminhando, no terceiro estágio nessa jornada, podemos aprender também o mistério do viajante cansado. Vejamos aí os versos 5 e 6. Há uma informação aqui que deveria nos levar ao silêncio, à introspecção, à reflexão. Uma expressão poderosa que fala sobre uma doutrina principal, uma das principais doutrinas da nossa fé, que é a encarnação de Cristo. O texto vai dizer o seguinte: chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. E aí vem a expressão, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Esse é o tipo de verso que, se a gente lê superficialmente, passando por ele, a gente perde a beleza do ensino aqui. Tente imaginar isso. João começa o livro dizendo o seguinte: ele é o agente por meio do qual todas as coisas foram criadas. João afirma, sem esse bebê, nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo não surge, ele não é criado, ele é Deus, autoexistente, eterno, o Verbo eterno, que em algum momento da história, ou na linguagem de Paulo, na plenitude do tempo, se faz gente, se humilha, se autolimita. Não é um fantasma, é o gente de carne e osso, como eu e você. E aquele que criou todas as coisas, aquele que é a fonte de toda energia, está cansado. Esse é um mistério, profundo, glorioso e verdadeiro mistério. E por que ele estava cansado? Porque se fez gente. E por que se fez gente? Para morrer no seu lugar, meu amigo. Aqui a gente lança o machado na árvore da ignorância.
achar que doutrina não tem valor. Quando eu paro para pensar nesse glorioso mistério, Deus se fez gente. Deus se tornou carne e osso, com um propósito primário, central, de experimentar a morte que era minha, a culpa que era minha. Ou na linguagem de Paulo, sendo rico se fez pobre. Aquele que criou todas as fontes de água com sede, pedindo a uma mulher pecadora que lhe dê água. Veja a humildade do mestre, veja a intensidade do seu amor para conosco. Ele se fez gente por amor a nós. Bem, ele está no caminho para Galiléia. Ele precisa passar por Samaria, ou Samaria, e ele chega então a Sicar. E essa cidade, Sicar, e a outra cidade, Siquém, tem uma relação muito estreita com antigas tradições dos patriarcas, especialmente com Jacó. O que é que a Bíblia vai informar para a gente? Dados bíblicos. Jacó, lá no capítulo 33, diz o texto bíblico, que ele comprou dos nativos daquela região por 100 pratas, por 100 peças de prata, um campo, um terreno. Depois não foi respeitada a transação comercial. Jacó, que não era bobo, ele então toma pela força das armas. Há uma batalha para ele tomar aquilo que ele comprou, que era seu por direito. E ele então se estabelece naquela região. Pois bem, tempos depois, séculos depois, na verdade, toda aquela região tinha muito claro que aquele terreno, que aquele campo, especialmente aquele poço, ou aquela fonte, tinha sido de Jacó, e havia uma tradição em torno daquilo. Então, quando Jesus faz o caminho da Judéia para a Galiléia, ele conhecia, era famoso, esse poço existe até hoje. Um poço, inclusive, que tem uma capela bizantina, uma belíssima tradição. O túmulo de José está enterrado a 300 metros desse poço. Judeus, cristãos, muçulmanos, samaritanos, que ainda há alguns descendentes deles que vivem naquela região, não tem dúvidas quanto à localização desse poço, daquela tradição, uma tradição, portanto, antiga. Pois bem, então Jesus está numa estrada romana antiga e ele está agora numa bifurcação. Que bifurcação é essa? Ele tem a cidade de Ascar, cidade famosa hoje, conhecida lá na região, Ascar, onde está o túmulo de José, e perto dali o Monte Gerezim, que vai entrar no debate e na conversa aqui também. Na parte noroeste tem um outro monte chamado Monte Ebal, onde tem a cidade de Siquém. Então, é nessa bifurcação que Jesus Cristo está. Ele então para no poço. A 1 quilômetro do poço está a cidade. Os discípulos vão à cidade comprar alimento. E ele fica ali sentado. A ideia de que ele estava junto ao poço, a palavra junto aqui pode estar assentado. Havia uma espécie de mureta no entorno do poço. Ele toma assento, ele está cansado e com sede. Ele não tem uma vasilha para pegar água. Ainda hoje, esse poço tem 31 metros de profundidade. A mulher, inclusive, fala, olha, como é que você vai tirar água? Você não tem como que pegar e o poço é fundo. E então, começa ali uma das conversas mais extraordinárias registradas no Novo Testamento. Mas é interessante, eu quero me deter ainda aqui, no fato de que ele estava cansado da viagem. Era uma viagem, nós estamos falando de pouco mais de 180 quilômetros, para quem vai a pé é um chão. Da Judéia até Galiléia. Pois bem, e aí o que é interessante notar é que ele está cansado porque se tornou absolutamente, plenamente humano. Eu queria citar 2 versos do prólogo de João que apontam para isso. Vejamos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Esses 2 versos, ele começa no verso 1, o prólogo termina no verso 14, sintetizando então essas 2 grandes doutrinas, a plena divindade de Cristo e a sua plena humanidade. O Verbo eterno, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que é o próprio Deus, se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, não percam isso de vista. Jesus Cristo é plenamente divino e plenamente humano, razão pela qual só Cristo salva. Não há nenhum ser em todo o universo, visível e invisível, que tenha essas 2 qualificações, divino e humano. Só Cristo é plenamente divino e plenamente humano. O que é que a gente aprende com isso? Primeiro, a humildade de Jesus nos encoraja a imitá-lo, e a humanidade de Jesus nos ajuda a orar em tempos de aflição.
O que é humildade aqui? O texto vai dizer que ele a si mesmo se humilhou. Ele não foi imposto a ele isso. Ele não foi obrigado a isso. Ainda há pouco nós cantamos. Cantamos o evangelho aqui. Esse último hino que nós cantamos, ninguém poderia obrigá-lo. Ele se dispôs, ele se voluntariou. Desde a eternidade, na aliança entre o Pai, o Filho e o Espírito, ele se apresenta como fiador dessa grande aliança, conforme diz o autor aos Hebreus. E aqui nós aprendemos o que significa humildade. Humildade não é falar errado, humildade não é se vestir mal. Humildade é você abrir mão de prerrogativas para servir o outro. Quando o texto vai dizer que ele se esvaziou, ele não deixou seus poderes, ele nunca deixou de ser Deus. Isso é gnosticismo, uma doutrina antiga chamada doutrina quenótica, que supõe que Jesus se esvaziou dos seus poderes. Ele nunca se esvaziou dos seus poderes. O que houve foi, na verdade, ele abriu mão das prerrogativas divinas. E agora o Deus encarnado, lavando o pé dos discípulos, o Deus encarnado com sede, cansado, pedindo água a uma mulher. Essa doutrina, ela é uma doutrina densa, profunda, verdadeira. Ele nos ensina o que é ser humilde. Bem, a humanidade dele nos ensina a orar, nos encoraja, porque quando nós oramos, a dinâmica da oração, ela envolve a Trindade. Nós nos dirigimos a Deus Pai, em nome do Filho, razão pela qual sempre falamos em nome de Jesus, é os méritos de Cristo, ele é o mediador. E essa oração ao Pai, em nome do Filho, ela é assistida pelo Espírito. É Ele que nos inclina a orar, Ele que nos habilita a orar. Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, o Espírito que nos assiste em nossas fraquezas e intercede por nós. Fala até da expressão gemidos inexprimíveis, portanto é uma oração trinitária. Mas quando nós oramos a Deus, quando nos dirigimos a Jesus, quando nos dirigimos ao Espírito, nós podemos envolver as pessoas da Trindade na nossa oração, devemos trazer à memória que Ele, Jesus, conhece as nossas dores. Você não está se dirigindo a um Deus apático, inerte, mas um Deus que conhece dores. Você já foi traído? Decepcionado? Já se sentiu triste? Quais são os sentimentos que você já passou, que você não gostaria de passar novamente? Tudo isso, nosso Senhor já experimentou. Tudo. Com um detalhe que faz a diferença, sem nunca ter pecado. No dia de Getsêmani, para aqueles que alguma vez já se sentiu triste, ou por acaso estejam tristes hoje pela manhã, ele disse assim: a minha alma está profundamente triste, triste até a morte. Quando eu oro ao Senhor e abro meu coração para compartilhar com Ele o que Ele já sabe, mas ama ouvir, nós temos que trazer essa memória. Ele conhece as minhas dores, não porque tem a onisciência, mas porque experimentou cada uma delas. Ou seja, isso nos ajuda a orar em tempos de aflição. O autor de Hebreus, pensando nisso, ele disse assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em outras palavras, o teu sumo sacerdote, o sumo pontífice, aquele que faz a conexão entre você e Deus, entre você pecador e o Deus santo, é alguém que sabe o que é a natureza humana, conhece a nossa estrutura, conhece as nossas limitações. Isso nos ajuda, a humanidade de Cristo nos ajuda a orar em tempos de aflição. Caminhando, vamos pensar agora, seguindo adiante aí, nessa conversa transformadora, uma conversa que entrou para a história. E aí o verso 7 diz o texto: então entra a mulher samaritana no circuito e Jesus se dirige a ela. O texto vai dizer o seguinte: nisto, ou seja, naquele processo, ele chega junto ao poço, toma assento, os discípulos vão à cidade, ele está sozinho. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Ora, aquela região, conforme disse os irmãos, embora a parte norte seja uma parte, digamos assim, com um clima melhor, poucas pessoas sabem, mas há estação de esqui no norte de Israel. Junto ao Monte Hermon, que é um monte que tem quase 1.000 metros de altitude, estação de esqui lá fica coberta de neve, boa parte do ano. Então a parte da Galileia para o norte é uma região, além de mais fértil por conta do Mar da Galileia, a temperatura é melhor porque é uma região mais alta. Mas da parte sul, que é a parte desértica, passando por Samaria, é uma região quente. E mesmo a Galileia, no verão, é muito quente.
Eu já fui algumas vezes naquela região e uma das vezes eu fiz a besteira de ir no verão. Eu achava que a Bahia era quente, mas eu redefini o conceito de quentura. Lá nem o vento é fresco nessa época do ano. Buscando uma sombra em qualquer lugar, absurdamente quente. Agora tente imaginar, Jesus fazendo um caminho a pé, ao meio-dia, sol a pino, ele chega à entrada da cidade de Sicar. Ele está cansado e com sede, é humano. Ele toma assento. E de repente, uma mulher se aproxima. Quando a mulher chega, possivelmente, alguns vão sugerir que ela já havia tirado a água, então ele está observando. Ela não ousou falar com ele. Ela não poderia fazer isso. Nem ele poderia, como nós vamos ver. Mas então, supostamente, ela tira a água e então ele se dirige para ela. Me dá um pouco dessa água. E ali começa essa conversa transformadora. Duas coisas em destaque aqui. Primeiro, a conversa entre um homem judeu e uma mulher samaritana é algo absolutamente inimaginável naquela cultura, por algumas razões. Primeiro, um homem público não deveria se dirigir a uma mulher em público sozinho. Era uma convenção social. Com um agravante, aquela mulher era uma samaritana. Nem se eles estivessem acompanhados em públicos, aquela conversa não poderia acontecer. O que está, de fato, sendo narrado aqui é que Jesus está quebrando todos os protocolos, todas as convenções sociais, porque ele tem um propósito muito claro. Essa mulher precisa de uma nova vida. O amor de Cristo por nós rompe toda e qualquer barreira, porque o objetivo é maior do que as convenções humanas. É o que Jesus está fazendo aqui. O horário também é estranho, porque hora sexta, os judeus têm uma forma de contar o tempo diferente dos ocidentais, porque para o judeu a hora começa quando o sol nasce, 6 da manhã. Ora, sexta hora, meio-dia, sol a pino. E naquele horário, conforme eu já disse aos irmãos, não era o horário convencional das mulheres irem ao poço buscar água. E ela vai sozinha, o que vai indicar que realmente ela tinha problemas relacionais na comunidade, que era uma cidade pequena. Sicar não era uma metrópole, como era, por exemplo, a cidade de Flávia Neápolis, que era uma cidade grande naquele entorno ali. Pois bem, cidade romana. O Tim Keller, num dos seus textos, vai dizer o seguinte: ela era uma mulher marginalizada moral, uma completamente intrusa, mesmo dentro da sua própria comunidade, desprezada pela sociedade. E é estranho que Jesus comece um diálogo com essa mulher. Ele rompe a barreira racial, são de grupos étnicos diferentes, judeus e samaritanos. Ele rompe a barreira cultural, porque não era comum um homem se dirigir a uma mulher em público. Rompe a questão moral, porque a gente vai perceber que ela realmente era uma mulher de caráter duvidoso, era alguém por quem havia suspeição em relação à sua moralidade. E a questão de gênero, era muito claro, a relação entre um homem e uma mulher, ele não poderia se dirigir a ela. E qual o contexto histórico-cultural para lançar luz sobre esse diálogo aí? Pois bem, vocês sabem que depois da morte de Salomão, houve uma ruptura no reino de Israel. As 10 tribos do norte seguiram um caminho e as 2 tribos do sul, com o nome de Judá, com capital em Jerusalém. Pois bem, as 10 tribos do norte, num período de 209 anos, a monarquia nunca teve um rei que fizesse o que era agradável a Deus. Todos eles foram absolutamente perversos. Houve muitas dinastias, havia uma disputa constante em relação ao trono, até que no ano 722, um império que começou como um reino diminuto lá no Oriente, na Nínive, ganhou hegemonia, conquistou o mundo antigo e um homem chamado Samalazer, e com Sargão, destruiu a capital chamada Samaria, colocou fogo e, como era a política do Império Assírio, eles fizeram um projeto, é curioso notar isso porque, abrindo parênteses rápido, foi descoberta algumas décadas atrás uma biblioteca que eles chamaram de a Biblioteca Esquecida de Hitler. Os livros que influenciaram Adolf Hitler. Um dos livros era As Táticas de Expansão do Império Assírio, que foi considerada a civilização mais cruel do mundo antigo. Então os assírios, com muita genialidade para o mal, eu diria, então quando eles invadiam um povo, um território, eles produziam o seguinte: para que não houvesse insurreição, insubordinação, eles tentavam romper com a identidade daquele povo. Então o projeto era: vamos dominar,
e vamos fazer o seguinte, vamos tirar um grupo daqui, a elite, ficavam só os mais pobres, os mais insignificantes. E os cabeças, os que pensam, vamos tirar e levar para outras regiões do nosso império e, de igual modo, trazer de lá para cá também. Então, com isso, eles produziram o quê? Uma miscigenação, ou seja, essa confluência das etnias e a paganização. Eles roubavam ali, misturavam as religiões todas. Então, os samaritanos são herdeiros, eles são híbridos, eles são uma parte judeus, mas também uma parte de gente que se casou com outros povos que para lá foram levados, inclusive com os cananeus. E também a religião era híbrida, porque eles tinham uma raiz lá no Antigo Testamento, mas assimilaram outras religiões. Por exemplo, os samaritanos não aceitavam os profetas, eles não aceitavam os salmos, eles só aceitavam o Pentateuco na versão deles. E houve um debate antigo que a gente vai mostrar mais para frente, o local de adoração, que inclusive a mulher, quando percebe que Jesus Cristo está tentando mostrar a ela o principal problema, ela então traz a questão teológica e diz assim, vem cá, Senhor, me diz aqui, onde é o lugar de adoração? Em Jerusalém ou é nosso monte? Porque era um debate antigo, desde o 8º século antes de Cristo, e mais em particular, nos últimos 300 anos, havia uma disputa forte entre os samaritanos e os judeus. E então Jesus vai e pede à mulher, dá-me de beber. Um autor, um teólogo inglês chamado Bruce, F.F. Bruce, ele faz um comentário retocável sobre isso aqui. Ele diz o seguinte, se a mulher atendesse o pedido de Jesus, ele teria de beber do seu jarro, já que não trazia nenhum próprio consigo. Para um judeu, isso envolveria um risco de contaminação cerimonial, mesmo se o possuidor do jarro fosse um homem samaritano. O fato de o possuidor ser uma mulher tornava o risco uma certeza, do ponto de vista de um judeu estritamente observante da lei. Não é de admirar que o pedido de Jesus tenha deixado a mulher atônita. Ela fica impressionada. Ninguém se dirigia a ela, muito menos em público, muito menos um homem judeu. E o que está em curso ali é o desejo de Jesus, a sua intenção de salvar aquela mulher. E então começa as questões. A mulher então diz assim, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí João dá uma nota, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Não havia essa possibilidade. Tanto é, eu já disse aos irmãos, que os mais ortodoxos preferiam perder tempo e dinheiro. Vejam como são as coisas. Eu prefiro perder tempo e dinheiro, mas não passo pelo território samaritano. Então, ao invés de ir numa linha reta, que é mais curta, obviamente, eles atravessavam o Jordão, atravessavam outro território para depois entrar na Galileia. Outros iam pela costa oeste, beirando o mar Mediterrâneo, e entravam lá na frente, para não passar em território imundo. Assim os judeus consideravam os samaritanos. E o ponto de destaque aqui, nessa aplicação, é o seguinte, a sabedoria de Jesus ao lidar com a mulher samaritana. Esse é um ensino precioso. Ele é misericordiosamente afetuoso na sua abordagem, mas ao mesmo tempo justo na necessidade de confrontá-la e mostrar a verdade. Poucas pessoas na narrativa bíblica foram tratadas com tanta amabilidade, com tanto afeto como essa mulher. A gente faz a leitura assim, a grosso modo, a gente parece não perceber como Cristo está sendo gracioso para com ela. Só o fato de se dirigir a ela já é um sinal de graça. Mas a maneira como ele faz, ele vai paulatinamente, com grande sabedoria, mostrar a ela o principal problema. Mas até lá, ele vai conduzindo até confrontá-la com muita sabedoria. Um bispo inglês chamado John Riley diz o seguinte, ele não esperou ser abordado por ela, não iniciou repreendendo-a por seus pecados, embora os conhecesse muito bem. Jesus abriu um canal de comunicação fazendo-lhe um pedido. Este pedido pode parecer simples, mas abriu as portas para uma conversa espiritual, serviu de ponte para ligar a distância que havia entre ele e ela, culminou na conversão daquela alma, sabedoria de Cristo. Tiago diz, quem não tem, peça ao Senhor que a todos dá liberalmente. A sua habilidade em lidar com as pessoas era muito conhecida. Jesus Cristo, singular nesse processo de não confundir autoridade com grosseria. Ele tinha autoridade, ele confrontava pecadores, mas ele sabia dosar o momento certo, o contexto, as pessoas. Com Nicodemos ele já é mais duro. Nicodemos chega para perguntar,
que farei para herdar a vida eterna? E ele então vai dizer, é necessário nascer de novo. A maneira como ele aborda as pessoas depende das circunstâncias e das pessoas. Ele é habilidosíssimo nesse processo. Caminhando para o final, agora nós temos aqui uma série de verdades surpreendentes, que é o coração dessa narrativa. O verso 10 vai dizer o seguinte, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aqui o diálogo se intensifica. E nessas verdades surpreendentes, nessas revelações que Jesus vai fazer aqui, duas coisas estão muito claras. Primeiro, os anseios da alma e as necessidades reais daquela mulher. Ele vai mostrar qual era a necessidade mesmo, qual era de fato o anseio daquele coração. E também ele vai apresentar sua própria identidade como Cristo, como Messias, e o único capaz de realmente dar sentido para a vida dela, saciar de fato a real necessidade daquela alma. Ele introduz então uma metáfora, a água viva, vai falar inclusive de vida eterna. E João usa 38 vezes essa palavra no seu evangelho. E água viva aqui tem duplo sentido. De imediato significa água fresca de uma fonte limpa. Tanto é que a mulher entendeu assim. Se você entendesse quem é que está te pedindo essa água, você pediria e você receberia água viva. Ela, dá-me dessa água para que eu não precise mais voltar aqui. Porque ela entendeu água viva como a maioria das pessoas entenderam ali. Uma fonte nova, limpa, fluente. A palavra poço que aparece aqui, na verdade, é a ideia de fonte. Um lugar onde se brota água boa para beber. Pois bem, só que no Antigo Testamento, a metáfora da água viva aponta para algo maior. Aponta para a habitação do Espírito na vida do crente. Aponta para um sinal de graça. A água no Antigo Testamento é símbolo de graça. Nós estamos num contexto, Oriente Médio, onde o precioso bem é água. E aquela é a região mais desértica de Israel. A mulher sabia, eles todos sabiam, o valor da água. Água viva, fonte de água limpa, fluente, boa, que refresca, que alimenta, que nutre. Nós todos precisamos de água. E aí então o texto prossegue, diz assim, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. E então, ele usa no sentido que ela não havia percebido. Eu não estou falando, querida, de matar sede física. Eu estou falando de uma água que vai dar sentido para a sua existência. Você está sedenta, mas não é simplesmente de água. É de sentido para a vida. Esta água viva que eu estou oferecendo é de outra natureza, é o que ele está dizendo para ela. É como se eu tivesse, em outras palavras, tenho algo para lhe dar que é tão básico e necessário para o espírito quanto a água o é para o corpo, para o físico. Ele está oferecendo plena satisfação na alma. E é interessante porque o que ele vai fazer aqui agora é mostrar a ela a desilusão dos ídolos. Eu diria até que a desilusão é importante para quem quer crescer. Às vezes nós somos tão iludidos, precisamos ser desiludidos para poder crescer. E ela estava iludida, achando que a água era suficiente. Havia algo maior. Há uma agravante aqui. A ignorância é uma espécie de problema quanto à intensidade dessa sede e a causa dela. Há muita gente correndo atrás do vento porque ainda não percebeu qual é a natureza dessa sede. Qual é a natureza do problema real, e por isso ficam correndo atrás do vento. Isso tem relação direta com o problema central dela aqui, que é a idolatria. Eu não sei se você já leu no boletim de hoje, mas nós usamos aqui no Palavra e Vida um discurso que foi feito em 2005 na Universidade Americana por um autor chamado David Foster Wallace. Eu vou fazer a leitura desse texto para os irmãos, porque ele capta parte do problema que nós estamos tratando aqui. Todo o mundo adora. A única escolha que nos cabe é o que adorar. E a razão que nos constrange a talvez escolher algum tipo de Deus para adorar está no fato de que praticamente todas as outras coisas que você adora o comerão vivo. Se adorar dinheiro e bens, caso eles estejam onde você encontra real sentido na vida, você jamais os possuirá em quantidade suficiente. Jamais sentirá que tem o bastante. É verdade. Adore o seu próprio corpo,
a beleza e a atração sexual, e sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a se mostrar, você sofrerá 1 milhão de mortes antes de seus entes queridos, enfim, o enterrarem. Adore o poder e acabará se sentindo frágil e temeroso, necessitado de ainda mais poder sobre os outros para anestesiar o seu próprio medo. Adore seu intelecto, sendo visto como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto. Olha, essas formas de adoração são traiçoeiras, não porque sejam más ou pecaminosas, mas porque são inconscientes, são configurações padrão. Qual o problema dela ali? Ela não tinha percebido ainda as razões pelas quais, por tanto tempo, ela viveu em busca de uma satisfação em fontes erradas. E Cristo está descortinando os olhos dela para mostrar: seu principal problema é de outra natureza. Se você soubesse quem eu sou, quem é que está te pedindo água? Você pediria água viva e eu te daria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso é o ponto que está sendo destacado aqui. O Tim Keller comenta que esse cidadão, que foi um autor prestigiado, ganhou prêmios e mais prêmios, 2 anos depois de escrever esse texto, que tá, eu coloquei inclusive o link aqui, você pode ler o discurso na íntegra, está no site da universidade, ele cometeu suicídio. Ele identificou o problema, mas não soube lidar com ele. O que é que leva as pessoas a essa sensação de insatisfação? Jesus vai então chegar no clímax da sua confrontação, quando parece que ele muda de assunto, mas na verdade ele está intensificando a questão. Verso 13 e os versos 13 a 16. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E então Jesus diz assim: ok, vai lá, chama teu marido e vem cá. Parece que ele mudou de assunto. Ele está falando de água, água viva, água para jorrar para a vida eterna. A mulher: então me dá dessa água porque eu preciso. Ela não entendeu ainda. Então vamos lá. Chama teu marido e vem aqui. E aí Jesus está entrando na questão central aqui. E um ponto curioso nesta reflexão, a gente não pode deixar de passar por isso. O texto vai dizer que Jesus responde para ela: ela diz, eu não tenho marido. E Jesus disse para ela: certe bem, porque você teve 5 e o que você vive agora não é teu marido. E isso lança a luz para um fenômeno que nós estamos praticamente assistindo passivamente no Ocidente, que é o fato de que muitas pessoas vivem juntas e chamam isso de casamento. À luz das Escrituras, isso não é casamento. Não importa o que o Estado diga, não importa o que as pessoas digam, não importa o que os artistas digam, a Bíblia não chama isso de casamento. Ele diz assim: olha, você já teve 5 maridos, o homem com o qual você vive, ele não é teu marido. Ela não tinha um casamento. O MacArthur vai dizer o seguinte: ela está vivendo com um homem que Jesus disse não ser seu marido. Com essa afirmação explícita, nosso Senhor rejeitou a noção de que o fato de 2 pessoas morarem na mesma casa já constitui um casamento. Na Bíblia, o casamento sempre está ligado a uma aliança pública, formal, oficial e reconhecida. Isso é importante para nós cristãos, numa época em que as pessoas têm medo de se posicionar. Nós negociamos o que é negociável. Não podemos fazer isso. Há princípios, há balizas, e nós, como herdeiros dessa rica tradição, que é um dos pilares do Ocidente, a moral judaico-cristã, nós vamos reafirmar valores que estão sendo dinamitados nesta revolução que está em curso, em particular no Ocidente. Pois bem, para citar 2 autores aqui para a gente poder avançar para o final. Certamente temos nessa mulher, com seu longo e sórdido histórico sexual, alguém que se enquadra no entendimento tradicional do pecador. O intuito de Jesus não é humilhá-la. Não. E se isso fosse verdade, ele jamais teria quebrado as barreiras sociais da respeitabilidade, iniciado a conversa com ela com tanta gentileza. Ele está mostrando o problema moral, mas a intenção não é humilhá-la, não é rebaixá-la, não é desprezá-la, não é envergonhá-la, mas é, com a espada da lei, ferindo o coração, para que então o remédio da graça seja oferecido. A graça só opera no coração que foi ferido pela lei. Ele mostra o problema para em seguida mostrar a solução. E qual é a grande questão aqui? Ela estava buscando em fontes erradas aquilo que só Deus poderia oferecer. 5 maridos você teve, o que você vive hoje não é seu marido. Ou seja, aí há uma suspeição, há na verdade um
um debate, eu diria, até entre os biblicistas, para saber se esses 5 maridos, esses divórcios, ela ficou viúva, ela foi rejeitada. O ponto é, ela teve vários relacionamentos e o que agora ela tinha não era legal. Isso aponta, meus irmãos, para um problema, que é o problema da idolatria. Permita a sua atenção para eu ler para vocês um texto do C.S. Lewis, falando uma palestra na BBC de Londres, na rádio, que causou tanto impacto que foi traduzido ou registrado num livro, e é impressionante, isso tem mais de 50 anos. Mais de 50 anos. E como ele fez a radiografia do problema, que é o problema da nossa sociedade. Deixa eu lhe mostrar. O que não nos satisfaz quando achamos, não é a coisa que desejávamos. Somos seres divididos, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhos de areia. Ele vai usar a figura da favela, da periferia pobre, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Contentamo-nos com muito pouco. Ele está colocando machado na raiz do gnosticismo para dizer o seguinte: a fé cristã não é para saciar a sua felicidade, não é para saciar a sua liberdade, não é para tirar de você alegria, muito pelo contrário. Todos os bens, todas as oportunidades, todas as alegrias que Deus nos dá são meios através dos quais nós desfrutamos da alegria maior. Mas muitas vezes nós nos comportamos como aquela criança que está fazendo bolinhas numa lama, numa periferia da cidade, quando poderia estar na beira da praia. O que ele está usando o argumento aqui é o seguinte: aquela mulher estava se contentando com aqueles ídolos que na verdade nunca jamais poderiam satisfazê-la. O problema dela era de natureza moral sexual. Mas tantos outros problemas, tantos outros ídolos estão se impondo sobre as pessoas. E aí, quanto mais correm atrás, mais se sentem absolutamente insatisfeitas. Porque a fonte verdadeira é o Evangelho, não são essas coisas. E aí, quando Jesus toca nesse ponto, o que ela diz? Senhor, vejo que és profeta. Ora, ele descortinou a vida dela. Vejo que és profeta. E aí, então, ela começa a usar um subterfúgio para tentar se sair daquele problema, porque ninguém gosta de ser descoberto. Ninguém gosta de ter a sua alma desnudada. E ali está um homem olhando para ela dizendo: eu sei quem você é. E então diz: eu sei que tu és profeta. E já muda de assunto e entra na questão do local de adoração. Eu quero encerrar lendo esse texto e fazendo aqui o comentário sobre o que Jesus vai dizer sobre o local de adoração. O que é que mudou? Bem, o texto vai dizer assim a partir do verso 20. Ela muda de assunto e diz assim: Senhor, nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém. Lá é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Esse é um texto conhecido no jargão evangélico, né? Adorar o Pai em espírito e em verdade. Mas por vezes a gente perde o sentido dessas palavras se não houver um cuidado. Qual o ponto aqui? Havia uma antiga tradição, na verdade uma disputa entre os judeus e os samaritanos, quanto à questão do local verdadeiro de adoração. Quando o judeu encontrava com o samaritano, o primeiro assunto é: nós adoramos corretamente, vocês não adoram corretamente. Ou seja, é em Jerusalém, é no Sião ou é na Samaria, no Monte Gerizim? E a discussão toda tinha como verso central Deuteronômio 12, verso 5. Escrito por Moisés. E o texto vai dizer o seguinte, lá em Deuteronômio: buscareis o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolheu. Lá ainda, no deserto, o Senhor dá essa recomendação ao povo: vocês não devem se miscuir, se misturar com os povos pagãos. Chegando na terra prometida, procurem o lugar para adoração. O local da habitação de Deus, para vocês fazerem o culto, trazerem as oferendas ao Senhor. Essa é a linguagem. Bem, o debate qual era? Até hoje, lá nessa cidade chamada Ascar, Nablus, aquele entorno ali da Samaria, eles têm muito orgulho disso,
uma antiga cópia do Pentateuco samaritano. E no Pentateuco samaritano há uma diferença, em outras coisas mais, mas esse verso é uma diferença. Porque o verso que nós usamos na nossa Bíblia é o local que o Senhor escolher. No samaritano, Pentateuco diz, o local que o Senhor escolheu. A diferença é se tem o iota, que é a menor letra do alfabeto hebraico, ou não tem. O samaritano dizia, olha, o texto que Moisés disse é que o Senhor já escolheu o local de adoração. E o local é aqui em Samaria, o local é aqui em Siquém. Por quê? O primeiro altar que Abraão ergueu na terra prometida foi aqui em Siquém. Está lá escrito. Aqui que é o local de adoração. O texto diz que o Senhor já escolheu esse lugar. Os judeus, não, o texto não diz isso. O texto diz que o Senhor escolher. E o Senhor escolheu Sião. Então havia esse debate. Escolheu ou iria escolher? Pois bem, então a mulher traz esse problema para Jesus e ele diz, olha, deixa eu dizer uma coisa. Ele afirma algo e ressignifica outra. Ele diz assim, olha, a salvação vem dos judeus. Ele está afirmando a identidade do povo eleito de Deus. Jesus é filho de Davi, ele é filho de Abraão. A salvação vem dos judeus, Jesus é um judeu. Então o que Deus está fazendo para salvar a humanidade tem relação direta com o povo judeu. Então ele afirma isso, mas ele ressignifica outra. Mulher, está chegando uma hora em que essas questões não vão ter mais nenhuma utilidade, nenhuma relevância. Não é mais em Jerusalém, nem aqui, mas em todo lugar. Ele está falando sobre um novo tempo que de fato seria inaugurado. É como se ele estivesse dizendo, está chegando a hora em que não haverá menor necessidade de um templo físico para ter acesso a Deus. Uma nova ordem está sendo iniciada para a qual não é onde as pessoas adoram, mas como as pessoas adoram. Por isso ele fala, o Pai está à procura não de adoração, mas de adoradores, pessoas. E essas pessoas não importam onde estejam, pode ser numa catacumba romana, pode ser dentro de um presídio, pode ser numa catedral, pode ser numa choupana, pode ser no palácio na Inglaterra, em qualquer lugar, o indivíduo pode adorar a Deus pela mediação dos méritos de Cristo, assistido pelo Espírito, não é mais onde. Ele diz agora, a questão é como. O Pai está à procura de um tipo de adorador, que o adore em espírito e em verdade. Espírito aqui não é Espírito Santo, espírito aqui é coração. Chega de formalidade, chega de ritos vazios, chega de fazer as coisas no automático. Deus quer sinceridade na adoração, com coração, em espírito. Mas sinceridade não é suficiente. Porque há muita gente sincera, mas errada. Por isso ele conecta sinceridade em espírito e em verdade. Vocês adoram o que não conhecem. Vocês se reúnem aqui e aquele templo que eles haviam construído havia sido destruído por João Hircano, Macabeu, no ano 100 e alguma coisa antes de Cristo. Mas os samaritanos se reuniam no topo daquele monte porque diziam, nós não temos mais um templo, mas é aqui que Deus determinou para a gente adorar. E Jesus então vem e diz, não é mais nada a ver com isso. Não é mais onde, mas como. Adore em espírito e em verdade. E aquela mulher está sendo então orientada. E aí então ela diz assim, isso vai acontecer quando o Messias vier. E eles esperavam o Messias. E então Jesus diz, essa é a declaração mais explícita sobre a sua identidade messiânica. Eu que falo contigo, eu sou o Messias. Eu sou o prometido, sou eu. E aí então você tem o impacto dessas palavras sobre ela. Então ela diz do texto que ela então vai para a cidade e agora torna-se uma arauto do Evangelho, trazendo as boas novas. E o texto vai dizer o seguinte, quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade, disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ela foi alcançada pela graça, sua vida foi transformada. E os discípulos, quando chegam, ficam impressionados com o que está acontecendo ali. Cristo salvando aquela mulher que foi marginalizada pelos homens, mas profunda amada, porque graça é isso, é amor aos que não merecem. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê a graça de não apenas ouvir, mas praticar a sua palavra, e que temos sempre no nosso coração profunda gratidão por este dom precioso que é a salvação em Jesus Cristo. Quero convidá-los todos a ficarem em pé. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tudo
tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço,